Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Fera na Selva, de Henry James. Um livro que eu li recentemente e eu gostei muito. A Fera na Selva é a minha segunda experiência com o autor. Eu já li A Outra Volta do Parafuso, inclusive já tem vídeo aqui pro canal. Eu vou deixar o link aqui do ladinho no card, tá? E quando eu li A Outra Volta do Parafuso, eu decidi que eu queria ler tudo que eu visse pela frente do Henry James, porque eu gostei muito, muito mesmo. Não foi diferente aqui com A Fera na Selva. Esse livrinho fininho aqui só me fez querer continuar explorando a obra do autor. Mas como a literatura nunca é uma unanimidade, né? Tem muita gente que acha Henry James um autor chato, né? Um livro chato, escrita chata, prolixa, truncada. Mas eu não tô nem aí para essas opiniões, porque eu já formei a minha e eu adoro Henry James. Bom, a minha edição é essa aqui, ó, da Rocco, que faz parte da coleção Novelas Imortais. E a capa é muito legal, tem tudo a ver com a história. E a tradução é de Fernando Sabino. Também temos outra tradução aqui no Brasil, que foi publicada pela Kozak Naif, um livro lindo, maravilhoso. Aliás, a Kozak publicou duas, uma em inglês, no original, e uma traduzida. E o livro é muito bonito, só que lógico está esgotado, na estante virtual está mais de R$100, então não teremos edição da Kozak de A Fera na Selva. Mas estou muito contente com a minha edição da Rocco, apesar da página ser branca. Eu estou mostrando bem a edição porque um monte de gente briga comigo que eu não mostro o livro direito. Mas eu vou me policiar agora para lembrar de mostrar o livro para vocês, tá? Que eu sei que é importante também, eu também gosto de olhar, de ver os livros, né, direitinho. Então tá aqui. Bom, galera, o Henry James é um autor americano, muita gente acha que ele é inglês. E o pai do Henry James era um cara muito culto, era um filósofo, e achava que os seus filhos tinham que conhecer o mundo, que isso fazia parte da educação deles. Então, desde muito pequenininho, Henry James viajou muito para a Europa. Aos 12 anos de idade, ele passou 3 anos viajando pela Europa com a família, e o objetivo principal dessas viagens era cultural. Então eles iam muito a museus, bibliotecas, visitar obras de arte. E olha só que coisa mais chata, né? Ficar viajando assim, mas que chatice. Só que não, né? Então Henry James foi um grande viajante desde pequenininho. E essas viagens com certeza contribuíram para sua formação literária, para ter ideias para suas novelas, para seus romances, etc. Ele começou a estudar direito em Harvard, mas logo ele viu que não tinha muito jeito para coisa, ele queria mesmo era ser escritor, queria mesmo ser das letras, então logo ele mudou para a literatura. Os estudiosos dividem a obra de Henry James em 3 fases. A primeira fase, uma fase mais tranquila, onde ele publicou o famoso O Retrato de uma Senhora, que é um livro que eu quero muito ler, muito ler. James é considerada a mais importante. E é nessa fase que a sua escrita fica voltada para o lado da pessoa humana, do psicológico, sabe? É considerada uma escrita mais difícil, mais densa, mais truncada, e eu adoro. E é justamente nessa fase que ele escreveu as suas 3 obras mais importantes, que são A Outra Volta do Parafuso, Os Embaixadores, que eu tenho aqui em casa e tá na fila para ler, eu acho que eu vou ler no ano que vem, e também A Fera na Selva. E ao longo de toda a sua carreira, ele produziu muita coisa, ele passeou por todos os aspectos da literatura, desde romance, novela, teatro, ensaio sobre viagens, biografia, crítica literária. Então é considerado sim um autor completo e um dos mais importantes autores realistas do século XIX. Mas então, Isa, você não vai falar do livro? Vou, agora. Então, galera, A Fera na Selva é uma novela, tá? Bem curtinha, e vai contar a história de um cara chamado John Marcher. O John, ele carregava uma coisa com ele, assim, um instinto, um sentimento de que uma coisa muito importante ia acontecer com ele. Uma coisa extraordinária, uma coisa sensacional, magnífica. Só que ele não sabia o que era. Ele não sabia também se isso seria uma coisa boa ou se seria uma coisa ruim. Ele só tinha esse sentimento dentro dele. E isso sempre o atormentou muito, porque ele ficava pensando nas possibilidades do que poderia ser essa coisa e nunca chegava a conclusão nenhuma.
Até que um dia ele encontrou, por um acaso, uma conhecida dele chamada May, e ela perguntou para ele: "E aí, John, já aconteceu?" Quando ela perguntou isso, ele ficou assim: "Como assim? Como você sabe disso?" Ele não lembrava que ele tinha que ele tinha conversado sobre isso com alguém. E aí ela explicou para ele: "Ué, você me contou. Você não tá lembrado que você me contou? Que você esperava uma coisa muito extraordinária na sua vida? Eu quero saber se isso já aconteceu." E aí ele, muito intrigado, falou: "Bom, eu não sei se aconteceu. Eu acho que não. Porque eu acho que se tivesse acontecido, eu teria percebido, né? Não é possível." Então, John e May começaram a conversar bastante, se aproximaram muito e se tornaram amigos. E a May se propôs a acompanhar John, né, para saber, para ver quando que essa coisa ia realmente acontecer. Né? Eu só tô falando em coisas, em acontecimentos, em pressentimentos. E exatamente assim, gente. O livro não fala nada pra gente do que é. Deixa você mesmo no ar, boiando naquela situação de sem saber o que tá rolando aqui. Enfim, vamos continuar. Então, John e May se tornam grandes amigos e eles têm altos encontros, altas conversas, sabe? Sobre a vida, mas principalmente a conversa é sempre focada nessa parada aí doida que o John tá sentindo que alguma coisa vai acontecer. E May se tornou uma grande confidente, uma grande amiga, e teve uma época que John até pensou em se casar com May. Só que ele chegou à conclusão que seria muito egoísmo da parte dele, porque ele não queria uma esposa, ele queria simplesmente uma confidente em tempo integral. Então eles levaram essa amizade, assim. Eu acho que a May tinha muito mais consideração pelo John do que ele por ela. O foco era sempre ele. Ele era muito frio com a May, não prestava muita atenção nas coisas que ela dizia. Até que John resolve se afastar daquilo, resolve viajar para poder pensar um pouco na vida, como se ele já não tivesse pensado muito. E quando ele retorna, a May tá muito doente, muito fraca, sabe, muito debilitada, e ele vai fazer uma visita para ela. E aí eles começam a conversar um pouco, e ele ainda com as mesmas questões daquele acontecimento que ele não sabia o que era, e ela de repente se levantou. E aí ela falou: "John, já aconteceu." Aí ele: "O quê?" Aí eu: "O quê?" Como assim já aconteceu? Eu não vi nada. Eu tive a mesma sensação que o John, eu acho. Eu não vi. Eu fiquei apavorada, porque eu falei: gente, não é possível, eu pulei folhas. Eu dormi, porque é uma possibilidade muito grande, tá? Eu dormi lendo. Eu falei: não é possível, não, eu não dormi. Tem alguma coisa estranha aqui. E o John falou a mesma coisa. Não é possível. Se tivesse acontecido, eu teria percebido. Eu teria visto. E eu sou a mesma pessoa. Aí ela falou: não, já era, já foi, perdeu. Só que pouco tempo depois dessa revelação, ela morreu. Ela faleceu e ele ficou sem saber o que tinha acontecido. Não só ele, a gente também. E é nesse ponto, galera, que a escrita de Henry James faz isso comigo sempre. Sempre me dá um nó na minha cabeça, eu não sei nem quem eu sou. E isso é o que mais me atrai nas obras do autor. Por isso que tem muita gente que acha Henry James chato, porque ele não dá respostas, ele não é aquele autor que conclui muito os seus pensamentos, tá? Pelo menos nas duas experiências que eu tive com ele, foram assim. A gente sabe o que aconteceu. É um capítulo muito bonito, e me deixou com o coração pequenininho, e eu gostei muito. Então Henry James coloca a gente nessa trama psicológica até o finalzinho, e mais uma vez é um final aberto, né? Existem várias vertentes aí do que aconteceu, mas pra mim foi bem conclusivo o final, tá? Eu confesso pra vocês que eu não tive grandes problemas, não. Eu até depois pesquisei um pouco sobre outras possibilidades para esse final, só que eu fiquei satisfeita com a minha conclusão a respeito da história. E é lógico, óbvio, que eu não vou contar pra vocês o que aconteceu, o que era essa coisa, tá bom? Vocês vão ter que ler o livro, tá? Quem já leu e quiser comentar comigo, cuidado aqui embaixo com spoiler, por favor. Então, gente, é um livro muito bom, bem escrito, é sim truncado, é denso, você tem que se dedicar um pouquinho mais pra ele. Pra mim o livro fluiu bem, só que sim, a gente sempre tem a sensação de que o Henry James quer dizer alguma coisa a mais
naquele parágrafo, com aquela passagem. Então, muitas vezes eu me peguei voltando um pouquinho os parágrafos para ver se eu perdi alguma coisa, para analisar diferente. E eu gosto pra caramba. Então, galerinha, nesse livrinho aqui que tem menos de 100 páginas, é super fininho, o Henry James acaba com a gente nessa novelinha psicológica que vai falar de solidão, amizade, destino, amor e morte. Eu tô falando pra vocês, né? O livro é curtinho, mas é Henry James, então tem sempre uma coisinha a mais, né? Henry James é um daqueles autores clássicos que você tem que ler alguma vez na sua vida, mesmo pra falar se gosta ou não, tá? Eu indico muito, muito, muito. Leiam Henry James, recomendo demais. Depois me contem o que vocês acharam, tá? Quero saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreva aqui, comenta aqui embaixo, como eu já disse, cuidado com spoiler. E me acompanhe também pelas redes sociais, todos os endereços estão aqui do lado, também lá embaixo no box de informações, tá? Muito obrigada pela companhia, como sempre, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!